Fala, seus loucos, beleza? Aí, ó, aquário tá aí, mas, gente, passei um aperto esses 2 dias atrás aí, complicado, viu? Vou explicar tudo para vocês, essa é a primeira parte, vai ter a segunda parte de como eu consegui resolver, como que eu descobri o que estava causando o problema. Então, segue a vinheta e já voltamos. Bom, galera, essa aqui é a primeira parte, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande, então vou mostrar todo o problema que aconteceu, o que eu tentei fazer para resolver, e aí vai ter o próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês o que era o problema e o upgrade que eu estou fazendo aqui no canister também, de melhoria para ele, para melhorar a qualidade da água e a qualidade de vídeo dos peixes, beleza? Então, acompanhe agora aí a narrativa aí com o vídeo todo, com todos os vídeos aí de tudo que aconteceu e tudo que eu fiz. Bom, gente, aqui foi aonde eu comecei a ficar preocupado, porque eu já vi o Frenatus albino ali na superfície, nadando na superfície, e eu não reparei que nenhum outro peixe estava. Os Tanix estava ali em cima, ali, mas aparentemente normal, mas o Frenatus foi onde comecei a ficar preocupado, para ver que eu dou uma mexida nele ali, né, mexo, para poder ver se ele vai descer, se ele não vai, mas ele desce, depois ele volta de novo. Mas até então eu estava meio que tranquilo, achando que era uma coisa dele mesmo, porque os outros peixes estavam de boa. Então pode ver, ó, que ele desce um pouco, tá vendo? Ó? Mas aí depois ele volta para a superfície de novo. Ó. Ele volta para a superfície e ali o que ele está fazendo, gente? Ele está buscando oxigênio. Só que eu não fiquei preocupado porque os outros peixes estavam de boa até esse momento. Então, vocês podem ver que os Mato Grosso estão coloridinhos, os Teta tá ali tudo embaixo. Os Tanix estavam ali em cima, ali, mas para mim estava normal porque os outros peixes estavam normais. Mas mesmo assim eu fiquei meio que preocupado com o Frenatus estar desse jeito aí, achando que ele podia estar doente, alguma coisa, né? Vocês podem ver que os outros peixes aí, ó, tá tudo embaixo, tá vendo? Ó? Os bandeiras tá ali embaixo, o casalzinho de bandeira tá embaixo. Eu estou filmando aí para vocês verem que eu estou usando uma flauta só do canister. E olha a movimentação da água como que tá. Então eu falei assim, gente, não pode ser oxigênio, porque a movimentação está muito forte. Essa movimentação que vocês estão vendo aí, ela gera oxigenação, tá? Eu fiquei até os 2 dias sem ligar o CO2 caseiro, porque eu falei assim, será que é o CO2? Só que o pH estava bom, 6,6. Aí peguei o teste de KH, o KH tá baixo, mas o KH não ia influenciar. Aí vocês podem ver aí, ó, que o Frenatus continua em cima, os outros peixes não. E a movimentação da água na superfície está excelente para uma questão de oxigenação, né? Só que aconteceu, olha aí, os acarás, ali, o casal de acará lá em cima, Tanix lá em cima, Frenatus lá em cima, os tetra, pode ver lá no cantinho lá, que estão começando a subir, os Mato Grosso, aí a luz está apagada ainda, os Mato Grosso está ali, ó, normal, mas os Tanix começou a me deixar preocupado. Né, os acará também começou a me deixar preocupado, porque eles foram para o canto ali e ficaram só ali em cima. O Frenatus do mesmo jeito, e olha só para vocês verem a movimentação da água. Não está ruim. Eu acendi a luz aí só para vocês darem uma olhada, que a movimentação não está ruim. A flauta eu deixei ela até menor, porque ela tem uma extensão, mas aí fica um pouco mais fraco. Olha os Mato Grosso no fundo, tá vendo? Ó? Só que eu comecei a ficar meio preocupado aí já. Tá? O CO2 desligado, não liguei o CO2, os Tanix já no canto lá em cima, o Frenatus continuou em cima, os Tetra começou a subir, os bandeiras no canto ali o tempo todo, e eu falei assim, pronto gente, o que está acontecendo? E eu fiquei assim, poxa, quando o peixe fica desse jeito, é oxigenação, mas a água está oxigenando, tanto é que o meu canister, ele é 1000 litros hora, é mais do que suficiente, mais do que esse aquário desse tamanho precisa. Ele é super dimensionado, o aquário não precisava disso tudo, então eu tenho uma movimentação muito grande, mas eu me ligou o alerta nesse momento. O que eu fiz? Será que é amônia? Gente, eu não tinha o balde, não tinha mangueira, eu comecei a tirar na mão ali, ó, no desespero, para não deixar os peixes sofrendo, eu achei que era amônia. Aí o que eu fiz? Consegui tirar até aí, mas estava difícil demais, então o que eu fiz? Liguei o canister, deixei a água ali oxigenando, entendeu? Corri no depósito, fui no supermercado, consegui achar um balde de 12 litros no supermercado. O Frenatus, vai você ver como que tá, os Tanix lá atrás também em cima, lá, ó, os Tanix, tá vendo?
E assim, eu desesperado já. Então larguei tudo ali, liguei ele, corri pro supermercado para poder comprar o balde, né? E comprar a mangueira. Só que na hora que eu chego, gente, a água desse jeito que tá aí, os peixes voltou ao normal. Aí, ó, o frenados embaixo aí nadando normal, os outros peixes normal, os tanix tudo no meio do aquário, que são peixes de meio, você entendeu? Olha, você vê o frenados aí, 100%. Eu falei, gente do céu, é oxigenação. Será que esse canister não está oxigenando a água, mesmo com aquela movimentação? Pode ir que eu estou usando uma flauta. Isso aí eu tinha voltado do supermercado e do depósito, eu comprei o balde e a mangueira. Aí vocês podem ver aí, ó, que eu tirei metade da água do aquário. Olha você ver como o peixe está normal. Então foi assim, gente, amônia não é. Porque se eu tirei metade da água do aquário, então a amônia, a tendência dela é ficar mais alta. Mas não é amônia, você vê, ele está nadando normal. Então é oxigenação. Foi assim, pronto, o canister não está oxigenando a água direito. O que eu fiz? Enchi o aquário e olha a oxigenação da água aí. Eu falei assim, gente, vamos ver agora, olha lá. Olha o bicho lá em cima. Foi eu encher e colocar o frenados, já passou poucos minutos ali, acho que questão de 14 minutos, o frenados já subiu. E aí já está com a água nova já. Eu coloquei metade e o restinho de acelerador biológico que eu tinha, eu joguei. Porque eu perdi bastante bactéria nisso aí, né? Então, perdi bastante biologia. Mas olha só para você ver, ele já está lá em cima, os acarás já está começando a subir, tá vendo? Os tanix também já em cima, o acará subindo para poder pegar oxigênio. Eu já comecei a ficar assim, gente, não pode, gente. O canister, ele tem que oxigenar essa água. Tem alguma coisa errada. Porque o canister eu montei da seguinte maneira, eu coloquei, ele vem com, o meu canister é de 3 gavetas, então ele vem com uma espumazinha que eles falam que é perlon, mas é tipo uma espuma na primeira gaveta, na última gaveta lá embaixo, na do meio mais uma espuma e mais uma espuma na primeira gaveta de cima. E o que eu fiz? Eu coloquei, deixei a espuma na última gaveta embaixo, coloquei perlon, tirei a espuma que vem na gaveta do meio e coloquei as mídias que tinha no meu hang-on, e essa espuma eu peguei ela e coloquei junto com a espuma da primeira gaveta e deixei. Então quer dizer, estava limpando lá embaixo, passa pelas mídias e passava por essas duas espumas, né? Mas olha só, ver, os peixes, assim, eu já entrei em desespero aí. Gente, isso foi 2 dias. 2 dias e eu desesperado, sem saber o que fazia. Pra vocês terem ideia, vocês vão ver na parte da filmagem aí, que eu tirei até a espada de São Jorge e o bambuzinho da sorte ali. Olha só para você ver os acarás, os tetra-rosa, os mato grosso, tudo na superfície procurando oxigênio, e eu sem saber o que era. Eu falei assim, amônia não é, porque eu tirei metade da água do aquário. Então não é amônia. Repus, joguei o Delta Fish Clean, que é para tirar o cloro da água, né? Fui colocando no balde, mexia e jogava no aquário, para não ter perigo de entrar o cloro no aquário. Olha a movimentação da água como é que está. Só essa movimentação, gente, já oxigena a água. Só isso aí já oxigena a água. Então assim, eu falei assim, pronto, gente, o que está acontecendo com esses peixes? Já fiz de tudo aqui. Tirei metade da água do aquário. E os peixes ainda continuam ali na superfície desse jeito. Eu assim, chegou num certo ponto que eu falei assim, ó, não tem como eu fazer mais nada, eu vou dormir, né? Eu vou deixar a flauta um pouquinho para cima para poder oxigenar. Não ia tirar a água do aquário de novo, né? Até mesmo porque eu já estava sem já o coisa. Olha você vê o frenados como é que tá. O frenados foi o meu start ali. Na corrida daquele jeito eu falei, pô, tem alguma coisa errada. De repente os outros peixes ficou. Então eu falei assim, gente, eu não sei mais o que fazer. Sinceramente eu não sei. Realmente entrei em desespero. Eu falei assim, gente, eu não quero ver bicho meu sofrendo. Eu vou ter que ver o que faz. Eu entrei em contato com o Roberto, que é um amigo meu, conheci ele no grupo. Falei, Roberto, pegando isso, cara. Então aí você vê, ó, saí, salvo engano, já era no dia seguinte, os peixes tudo ali em cima, né? E eu sem saber o que está acontecendo. Eu falei assim, gente, será que é temperatura? Eu falei assim, poxa, porque tá calor pra caramba em BH, muito calor. Pode ver que eu subi um pouco a flauta ali, tá vendo? Só que os peixes ainda estavam sem oxigenação. Eu falei assim, gente, não pode, eu subi a flauta, a água agora tá batendo, então teoricamente tinha que oxigenar e não estava adiantando. Eu falei assim, gente, será que é temperatura? Porque estava muito quente, a temperatura ali no aquário ali nesse momento já estava dando 28 graus. Assim, é uma temperatura aceitável? É uma temperatura aceitável. Só que eu falei assim, gente, só pode ser isso aí. Então a minha esposa tem um ventiladorzinho pequeno, né, que tem uma travinha também, assim, pequeno assim, entre aspas, né?
Mas eu falei assim, eu vou pegar esse ventilador e vou colocar ali. E aí eu liguei o ventilador. Depois vocês vão ver no vídeo aí, que tem uma parte do vídeo aí, que vocês vão ver que até o termostato eu tirei fora. Olha você vê o frenaço pegando oxigênio. E a hora que está oxigenando, a água está lá, tá vendo? Está fora. E eu falei assim, pô, deve ser calor. Deve ser porque está quente demais. Então evapora demais, oxigena menos, né? O CO2 nem estava ligado, deixei ele desligado os 2 dias e os bichos tudo aí desesperados. Eu peguei o ventilador, coloquei o ventilador ali ligado em cima, na cara da água, para poder ver se resolvia. E eu, naquela preocupação toda, ventilador ali, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Minha esposa tem um monte de saquinho, tipo de chup-chup, que ela deixou congelado lá no freezer, né, da geladeira. O que eu fiz? Falei assim, eu vou pegar aqui lá e vou jogar aqui, porque está 28 graus, 28 e pouquinho, quase chegando aos 29. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou jogar os saquinhos tudo aqui dentro do aquário, porque aí pelo menos já vai baixar a temperatura. E olha só para você ver como é que estava a água. E mesmo desse jeito aí, os peixes estavam procurando oxigênio fora. Por isso que eu falei assim, deve ser porque a água está quente. Então o jeito é tentar gelar, baixar essa temperatura aí na base da porrada. Vocês podem ver nesse vídeo aí agora aí, ó. Olha os peixes embaixo, tá vendo? Ó? Tudo ali embaixo ali. Mas, se vocês reparar ali, ó, os tanites, tá vendo? Tudo em cima. Então quer dizer, não resolveu. Os peixes estão embaixo. Isso aí eu deixei virar à noite, né? Então já é no dia seguinte. E assim, foi assim, vamos ver. Se não morrer peixe nenhum, né? Então é sorte. Então vamos ver o que está acontecendo. Então assim, eu joguei ele, esse aí o acelerador biológico eu joguei, né? Ele acabou. Hoje chegou para mim, esse aí de 100 ml, eu comprei um de 250 ml, chegou para mim. Então tá aí, ó, os cascudos tudo em cima, tudo desesperado, os peixes desesperados. Não liguei o CO2, né? Vocês vão ver aí no próximo vídeo aí como é que o que eu fiz, né? Pra vocês terem uma base. Eu fui tentando, ó, encher de saquinho de gelo. A temperatura chegou, não que a temperatura chegou em 26 graus, e eu tirei. Os peixes até então, aparentemente normal, mas os acará ali e o frenados em cima. Só que de repente também os peixes subiram. Eu falei assim, gente, não pode. Aí eu falei assim, vou tirar um pouco de água do aquário. Então vamos tirar um pouco de água do aquário aqui. Deixei ali a flauta toda para fora de novo. Tá vendo? Tirei, joguei a água no balde, não joguei água fora. Os peixes tudo ali, olha o frenaço lá. Eu baixando a água e saindo a água daquele jeito ali, vocês podem ver que os peixes, parece que oxigenou a água deixando desse jeito. Eu falei assim, gente, tá errado, não pode acontecer isso. Não tem lógica eu ter que ter um canister desse e ter que deixar a flauta para fora, o aquário com menos água para oxigenar para os peixes ficar ali. Então tem alguma coisa de errado aqui, né? E eu tinha que descobrir o que era, porque não tem cabimento um negócio desse, né? Porque você monta tudo direitinho, coloca um canister bom. Eu estava usando o Hang-On não estava dando problema. Olha você ver como o frenaço está, mas com a água baixa e formando isso aí, ó, e pingando água para tudo quanto é lado, porque a pressão é forte, então estava pingando água para tudo quanto é lado. Eu falei assim, gente, eu tenho que dar um jeito nisso aqui. O que eu conversando com um amigo meu, vão aumentar a flauta. Colocou uma flauta, aí ela é 2 partes, eu deixei uma virada para baixo e a outra virada para cima, porque uma jogava água para baixo e a outra jogando água para cima. Assim, vamos ver se vai dar certo. Vocês podem ver, gente, olha você ver, a movimentação está excelente, não está ruim essa movimentação da água. Isso aí gera oxigênio, tá vendo? Olha os peixes, ó. Isso aí eu voltei a água para aquário. Deu uns 14 minutos depois, o frenado já estava lá em cima. Quer dizer, aproveitou aquela oxigenação que ainda estava na água ainda. Na hora que aquele oxigênio acabou, o frenado subiu. Vocês podem ver que está tudo normal. Até o tronco eu tirei, gente. Tirei o tronco, lavei o tronco, esfreguei ele. E olha só para você ver. Tá aí, ó. O que vai acontecer 14 minutos depois? Olha os peixes aí, tudo em cima de novo. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu já não sei mais o que eu faço. Realmente eu entrei em desespero ali. Eu já falei assim, gente, eu vou ter que entregar na mão de Deus, porque realmente eu não sei o que está acontecendo nesse aquário. E assim, a água bem turva, né? Eu falei, gente, não tem lógica, a água estava clarinha, agora a água está turva, todos os peixes. Gente, me deu uma agonia de eu ficar sentado na sala e vendo esses peixes. Nesse momento eu comecei a conversar com um amigo meu. Eu falei, cara, se não resolver, cara, eu vou dar um jeito de tirar esses peixes do aquário. Olha, você vê os tetras tudo do outro lado lá, ó.
peixe nenhum nadando, tá vendo? O que eu fiz? Anoiteceu, botei uma tela ali, porque estava respingando água para todo quanto é lado, baixei a água e deixei oxigenando, foi assim, o zacará, tá vendo? Então foi assim, gente, vou ter que deixar, entregar para a sorte aqui, pedir a Deus para não amanhecer ninguém morto, né? Porque baixei a água, mas mesmo assim estava tudo ali, ó. E olha você ver como tá, isso aí, gente, tá mais do que oxigenando. Eu não sabia o que que era. Falei, gente, está acontecendo alguma coisa aqui que eu não sei o que que é. Amônia eu sei que não é, pH eu sei que não é, porque o pH tá 6,6 e nem injetando CO2 eu injetei. Eu simplesmente parei de injetar o CO2. Eu falei assim, será que o CO2 está dando problema? Porque o CO2, o que acontece? Ele vai consumir o oxigênio, as plantas vão consumir ali, né, o CO2, mas de noite ela joga CO2 na água, né? Durante o dia ela absorve o CO2 e libera oxigênio, mas nem assim estava resolvendo. Eu falei assim, vou ter que deixar para o dia seguinte e pedir a Deus para amanhecer os bichos vivos, né? Infelizmente no dia seguinte eu perdi um cascudo, aí eu já coloquei as duas flautas, tá vendo? Então eu coloquei uma virada para baixo, uma virada para cima, para ver se conseguia resolver isso aí. E assim, preocupado, porque os bichos tudo em cima. O frenato era meu start. Se o frenato estivesse ali em cima ali, era porque ainda estava sem oxigênio na água ainda. Então, foi assim, vamos ver o que vai dar. E eu assim, já não sabia mais o que fazer, já não tinha mais nada para tirar do aquário. Eu sei que TPA não ia resolver fazer, porque eu não ia resolver nada, porque eu fiz a TPA. Olha ele aí para você ver, ó, com as duas flautas ligadas, tá vendo? Ele ficou embaixo, mas ainda não se resolveu o problema. Ainda vai ser resolvido.